no primeiro número do Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que todo homem, todo ser vivo, ele tem a chance de conhecer Deus. E por que que o homem conhece Deus? Por uma razão muito simples. Ele conhece a Deus porque o coração do ser é dilatado, é largo, é aberto. Mas talvez no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, tantas coisas ocupam o nosso coração. Talvez tantas coisas elas tomam lugar de Deus. É claro que uma pregação, ela fala sobre a graça. É claro que um filme cristão nos mostra como age a graça. É claro, se nós lermos um livro bom, um livro de espiritualidade, ou de um teólogo renomado, ele nos fala da graça. A graça, ela age, mas ela só age interiormente. Ou seja, existe uma graça externa e uma gratia interiore. Uma graça no interior. Então, para que eu saiba, para que eu entenda, para que eu viva aquele sacramento que tem eficácia, sim, o sacramento tem eficácia, mas para que aquele sacramento tenha valia na minha vida, se eu não tiver a disposição, nada acontece. Então é necessário que o externo fale, sim, mas é necessário que o interior ressoe. E é isso que nós víamos Jesus ali na margem daquele lago de Genezaré, naquele lago da Galileia, ou naquele lago de Tiberíades. Ele recebe esses três nomes. Então notem que o Evangelho, ele é uma particularidade de Lucas, porque aqui tem muitas nuances, e nós veremos não todas, mas algumas mais importantes. Mas Marcos, Lucas nos apresenta esse Evangelho de maneira assim, sucinta, de maneira objetiva, mas nos apresenta o Evangelho. João nos fala desse Evangelho. João usa o termo de mar ou de lago de Tiberíades, porque o reinado que estava imperando na época era Tibério, o imperador Tibério. Mas enfim, Lucas nos fala então detalhes que salta ou deveria saltar aos nossos olhos. Lucas fala que Jesus estava na margem. E de repente ele sobe na barca de Pedro. Que Pedro não era Pedro ainda, era Simão. Porque as pessoas estavam comprimindo Jesus, então o som estava meio que abafado, nem todos compreendiam. Então Jesus tinha que ter uma acústica melhor. Então Jesus toma a barca de Simão. Ele entra na barca de Simão. Na sua e na minha vida. Você permite que Jesus entre na sua barca? Para que ele dialogue, para que ele ensine, para que ele fale, te doutrine? Você permite? Está permitindo Jesus entrar? Jesus então entra na barca, doutrina as pessoas e diz para Pedro: olha,
É necessário ir do que em alto e para as águas mais profundas. E Simão, ele diz, versículo 5: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Com certeza, ali Simão, naquele momento, ele estava triste, ele estava cabisbaixo. Naquele momento, com certeza, Simão estava quase que desesperado, porque lança a rede, não vem nada. Lança de novo, nada vem. Então talvez ele estava assim, suando, e queria simplesmente dormir e passar aquele dia, assim meio que a sós, para voltar novamente ao trabalho. Mas ele escuta o que o mestre está dizendo. A palavra que está no original é epistate. Epistate significa um mestre, não que seja um professor. Epis significa essa é a ideia, que tem um olhar superior, mas não necessariamente é alguém que tem um aprendizado a mais. Ele vê além, mas ele não é uma pessoa diferente. Ele não é um professor, ele não é um magistrado, ele não é um doutor, ele não é PhD em algo. Ele vê além. Então, por isso que a palavra é epistate. E aí Pedro diz: em atenção à sua palavra, rematua. Uma palavra que tem força, uma palavra que tem eficácia. Em atenção à sua palavra, eu irei. E Pedro foi. Naquele momento, Simão, ele escutou a palavra do Senhor. Essa rematua. E naquele momento, então os peixes vieram. A rede, aqui para Lucas, se rompeu. Para Marcos, para Mateus, ela quase rompe. Enfim, aí naquele momento que a rede fez essa nuance, que nos deu essa alegria, aí Simão, ele muda a palavra, versículo 8, ele diz assim: Senhor, olha, era a palavra epistate, mestre. Depois que ele viu o milagre, ele muda a concepção. Ele diz Kyrios, Senhor. Ele viu o milagre. Talvez naquele momento ele não tinha entendido o milagre, mas ele viu.